Bom dia, família! Sejam bem-vindos de volta. Feliz quarta para você aí. Espero que você esteja muito bem nesse meio de semana friozinho, né? Mas que bom que você está aí e vamos continuar o nosso estudo aqui no capítulo 10 de Provérbios, onde cada dia é um tema diferente. Lembra que a gente está nessa transição, né? De um momento diferente no livro de Provérbios, que vai até o capítulo 20 e poucos. Nós estamos hoje no versículo 12, onde nós vamos lidar com atitudes que transformam relacionamentos. Atitudes que transformam para o bem ou para o mal os relacionamentos. E nós vamos aplicar isso à nossa vida e até com algumas coisas que têm rolado aí nos últimos dias na nossa região aqui de Santa Catarina. Vamos lá para capítulo 10, versículo 12. Quero ler contigo o texto e aí nós vamos descascar ele junto, combinar com alguns outros textos também para achar um equilíbrio, outros textos de provérbios, para não ficar mal entendido. E vamos crescer mais um dia juntos na palavra de Deus. Olha só o que diz, capítulo 10, versículo 12, diz: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas características, essas duas atitudes que aparecem nesse versículo. Primeiro, o ódio. E é interessante aqui que diz que o ódio ele provoca a dissensão. Não é que né, se tiver uma dissensão e tiver ódio, vai ficar ruim. Não, o ódio pode provocar um problema que talvez não existiria se não fosse ódio. Se não tivesse ódio, né? Eu estava recentemente ouvindo uma aula de um especialista em negociações, negociar com situações complexas, né? Como você pode negociar em situações complexas. E ele estava falando do quantas vezes uma negociação é comprometida por causa de uma fala mal colocada, uma coisa que a pessoa não gostou e gerou um ódio, a pessoa respondeu de forma grossa, alguém que respondeu também de forma grossa e gerou uma dissensão, problema maior do que precisaria existir por causa do ódio embutido. Então aqui está dizendo, cara, o ódio ele provoca isso, ele vai provocar dissensão. Se você entrar numa situação relacional, seja ela casamento, com filhos, vizinho, né? Qualquer negociação que você for fazer, você entrar com ódio, você permitir que o ódio tome o protagonismo da história, vai provocar dissensão. E, gente, é importante a gente entender algumas coisas aqui, né? A neurociência tem avançado muito, ela nos ensina algumas coisas. Entre elas, que quando você ataca alguém, começa a gerar em nós uma reação cerebral, quando a gente se sente atacado, onde a parte do nosso córtex frontal e tudo mais, que né, tem várias partes do cérebro que operam de formas diferentes. E as partes que sabem operar de forma diferenciada, sabem equilibrar, sabem ponderar, sabem usar sabedoria, elas começam a ser desligadas a partir do ataque e nós começamos a operar a partir de uma partezinha do nosso cérebro que fica aqui atrás, chama-se amígdala, tá? Tem essas amígdalas aqui e tem uma aqui atrás também, tá? Não é a mesma coisa, obviamente, né? Mesmo nome, mas é uma parte do seu cérebro que basicamente é aquela parte que reage quando atacada. Imagina que você esteja sendo atacado por um animal feroz, ok? Seu cérebro vai fazer duas coisas. Ou ele vai fugir, ou ele vai atacar de volta. Às vezes ele congela também no meio, né? Trava no meio, mas normalmente é fugir ou brigar, né? E quando a gente entra numa conversa com ódio, com um ataque pessoal para a pessoa, geralmente a pessoa vai, a não sei que ela seja muito bem treinada e muito inteligente emocionalmente, geralmente essa pessoa vai ou atacar de volta ou vai fugir. Porque a gente sente, sem perceber, um ataque e a gente entra no modo amígdala, né, cara? Eu vou atacar ou eu vou fugir. E por isso que o que Provérbios diz é muito verdade. O ódio provoca dissensão, porque a pessoa se sente atacada, né? Aquela velha
frase que a gente conhece, né? Cachorro acuado morde, né? Se você empurrar um cachorro contra a parede e você parecer feroz para ele, a probabilidade dele te morder de volta é muito maior. Então, o ódio provoca dissensão. E isso é muito importante a gente entender que é uma reação natural humana da gente atacar de volta ou a gente fugir quando a gente se sente atacado. Mas, olha só, continuação do versículo. Mas o amor cobre todos os pecados. O amor cobre todo. O amor, você entra numa situação complexa, numa situação difícil. Com amor, você consegue reverter a situação, você consegue reverter o rumo da conversa e você consegue cobrir alguns pecados. Eu sempre incentivo pessoas, né? Se você tem um confronto que você precisa fazer, você precisa falar com alguém de uma coisa que não foi legal, né? Você teve um arranca-rabo lá e precisa ser resolvido. Eu sempre falo, comece falando de onde você errou. Não de onde a outra pessoa errou. Porque se eu falar, você fez isso, a pessoa vai se sentir atacada, né? E vai dar dissensão. Se você começar a conversa dizendo, eu quero conversar contigo sobre as áreas onde eu errei. Eu errei aqui, eu fiz isso aqui errado, isso aqui eu não deveria ter falado. E eu começar com aquilo que eu errei, o rumo da conversa muda. O rumo da conversa muda. Tá? Mas eu conheço uma pessoa que, cara, você tem de 1 a 3% aí que talvez o rumo da conversa não mude, principalmente se você estiver lidando com alguém que tem traços de psicopatia, tá? Mas fora isso, o rumo da conversa vai mudar porque você tirou a atenção e você falou, olha, eu preciso dizer do que eu errei, preciso te pedir perdão por aquilo que eu fiz de errado. E a pessoa normalmente entende, poxa vida, ok, não estamos aqui para nos atacar novamente, nós estamos aqui para consertar as áreas onde a gente se atacou. Olha de novo. O amor cobre todos os pecados. Então eu começo falando dos meus erros. E geralmente, tá? Não é sempre, mas geralmente isso abre faz com que a pessoa se abra para falar também sobre os seus erros, sobre os erros, né, que ela mesma cometeu. Então, são coisas que são importantes da gente compreender, são coisas que a gente vive na realidade do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos. Se eu entrar com ódio, a probabilidade de dar dissensão é muito maior. Se eu entrar com amor, cobre não somente os meus pecados, porque provavelmente eu errei também no meu relacionamento com essa pessoa, e também cobre os pecados da outra pessoa, porque eu dou uma desacelerada na conversa, né, e busco a reconciliação. Isso é muito, muito importante, né, que a gente entenda isso e busque viver isso dentro dos nossos relacionamentos. Agora, vamos falar sobre algumas coisas que a gente não está dizendo aqui, ok? Nós não estamos falando aqui que nós precisamos esconder todos os pecados, perdoar todos os pecados, fingir que os pecados não existem. O amor cobre todos os pecados. Então, nosso papel é cobrir todos os pecados e não confrontar nada. Não, precisa ser confrontado. Mas existe uma forma de confrontar que é mais produtiva do que a outra. Se eu estou em dissensão e eu estou atacando um lado e o outro lado está atacando o outro lado, é como duas cidades muradas que ficam jogando flecha, né? Jogando pedra uma na outra, né? As duas estão trancadas, estão fechadas, só ficam se atacando, né, por cima dos muros. Se a gente quer resolver o problema, nós temos que abrir as portas da cidade e ter uma conversa adulta a respeito do assunto. E o amor vai ajudar demais nesse sentido. Mas nós não estamos falando aqui de acobertar pecado, não estamos falando aqui de fingir que o pecado não existe. Inclusive, eu quero ler para você aqui alguns outros provérbios para dar um equilíbrio para a gente nesse sentido. Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13, que nós vamos estudar ainda esse ano, diz assim, ó, Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Ok? Então, não estamos falando aqui de esconder pecado, estamos falando aqui de fingir que o pecado não existe. Não é isso que nós estamos falando. Inclusive, não estamos falando de não confrontar também o erro. É necessário
confrontar o erro. Provérbios 27, versículo 5. Vamos lá. Olha aqui, Provérbios 7, versículo 5. Muito interessante. Ó. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto, né? Então, quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então, não estamos falando aqui de você, olha só, de você, né, o amor oculto, você multiplicar beijos. Vamos fingir que nada aconteceu, só vamos falar de coisa boa. Não, é necessário confronto, mas é a forma em que a gente confronta essas coisas que faz toda a diferença. Por que eu quero trazer esse equilíbrio para nós aqui? Porque recentemente, talvez você tenha visto, acho que ficou famoso na nossa região aqui, né, o caso de um pastor em Joinville, né, que teve um problema de conduta e foi confrontado pela sua igreja, né? E é um momento em que muita gente fica confusa, porque as pessoas confundem como fazer isso bem, né? É preciso confrontar ou a gente não pode confrontar? O confrontar quer dizer que eu não amo, o amar quer dizer que eu não posso confrontar, então a gente confunde amor com não confrontar e a gente fica um pouco perdido com relação a isso. Queridos, biblicamente é necessário confronto, é necessário. Confronto é saudável, necessário e faz parte da nossa função, da nossa missão como irmãos em Cristo. Vamos lá de novo, para Provérbios 27, versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor, está aqui a nossa atitude, mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. Então, ficar falando que não tem problema não ajuda. Mas é necessário ferir, às vezes, é necessário confrontar, às vezes, mas volto de novo com a palavra-chave. Em amor. O que é ferir em amor? Dizer que está errado, mas fazer isso com uma atitude de querer ajudar a resolver o problema, mesmo quando o confronto é chato. Um confronto, né? Todo confronto é chato. Mas fazer isso com a atitude de que a pessoa possa aprender, melhorar, crescer, se arrepender, né? Ser transformado, ser mudado na situação. Então, só o ódio em si, ele vai trazer dissensão, ele vai trazer conflito, né? E talvez não resolva o problema, porque o cachorro acuado vai morder, né? Mas a repreensão feita em amor, ou de novo, né? O amor cobre todos os pecados. Feito em amor, expõe o problema, resolve o problema, mas busca o bem de todos que estão envolvidos nesse processo. E aqui a gente precisa aprender esse equilíbrio, né? A gente precisa aprender a viver isso nos nossos relacionamentos. Que a gente deve confrontar, mas em amor. Jesus veio cheio de graça e cheio de verdade. Ele não deixava de falar a verdade para ser gracioso, mas ele não falava a verdade na lata sem graça, né? Sem a graça, o amor, o cuidado, o carinho. Ele veio cheio de graça e cheio de verdade. E ele caminhava em equilíbrio nessas duas coisas. Por quê? Se eu deixo de confrontar, eu não estou amando. Se eu deixo de confrontar, eu não estou amando. A mesma forma, se eu confronto sem amor, eu gero dissensão, gero divisão e não ajudo o meu irmão a achar a solução que ele precisa. Então, é um equilíbrio difícil. Muitas coisas a gente poderia falar sobre isso, mas deixa eu voltar no texto aqui junto contigo antes da gente orar. Olha só, o ódio provoca dissensão, não resolve. Dissensão cada um ir para o seu lado, a gente não conseguiu falar, a gente não conseguiu resolver, a gente se machucou e cada um foi para o seu lado e não resolveu porcaria nenhuma, só piorou, talvez, né, a situação. Agora, o amor, ele cobre todos os pecados. O amor, talvez a gente possa pensar assim, gente, o amor, ele nos ajuda a lembrar que apesar de terem pecados dos dois lados, falando da maioria dos relacionamentos, né, terem erros dos dois lados, o que nós queremos é melhorar um ao outro. O que nós queremos é que as pessoas envolvidas cresçam, melhorem e possam
quem sabe, recuperar o relacionamento. Cobre os pecados. Não vai focar nos pecados, não vai focar no erro, vai focar na pessoa. O amor me ajuda a não focar no pecado, mas focar na pessoa. Guarda isso. O amor me ajuda a não focar no pecado, mas focar na pessoa. Isso não quer dizer que eu não vou lidar com o pecado, mas quer dizer que eu entro com uma compreensão de que a pessoa é mais importante e maior do que o pecado que ela cometeu. E quando eu levo isso para dentro de um relacionamento com um cônjuge, com um filho, com um colega de trabalho, né? A pessoa é mais importante do que o pecado que ela cometeu. Então eu vou resolver o pecado, mas sem atropelar a pessoa. Isso vai afetar de forma grandiosa e positiva os nossos relacionamentos. Essas são atitudes que transformam o nosso relacionamento. A atitude do ódio transforma de forma negativa. A atitude do amor tem a possibilidade de restaurar né, quem sabe, manter a pessoa como a parte principal do nosso relacionamento. Então, que Deus nos ajude a entendermos isso e aplicarmos isso. Entender uma coisa, aplicar é outra, né? Aplicar isso aos nossos relacionamentos. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por essas duas chaves que nós recebemos hoje. Coisas tão simples, mas tão poderosas e que nós precisamos ser lembrados delas, porque nós vivemos em relacionamentos o dia todo, o tempo todo, com várias pessoas em vários ambientes diferentes e lidamos com essas negociações que tem que acontecer. Nos ajuda, Deus, a vivermos a partir do amor que confronta o pecado sem atropelar a pessoa. Nos ajuda a aprender isso e a viver isso hoje, Deus, em nossos relacionamentos. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Grande abraço. Deus abençoe vocês aí. Um ótimo dia. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.